Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje irei apresentar um trabalho sobre histograma e gráfico de dispersão. Meu nome é Samuel Cursinho, estou aqui representando um grupo composto por mim, pelo Wendel Brum e por Christopher Springer. Bom, aqui nosso objetivo, apresentando esse trabalho, principalmente é passar de ano, mas também mostrar o que é um histograma, o que é um gráfico de dispersão, e aqui eu vou montar um exemplo de cada um. Vamos ver primeiro aqui o histograma, perdão. E primeiramente, para se montar um histograma, tem que ter dados. E esses dados, nesse caso, são idades. Essas idades variam de 2 a 2. Então, esse já é uma das principais características do histograma. Uma das principais características do histograma. Ele é por grupos, por frequências. Aqui temos frequências, mas aqui são grupos de dados. Essa é uma das principais características. Classes. Aqui são classes cada uma dessas. Mas vamos seguir. Então, no gráfico, já partindo para o gráfico, vemos aqui que ele varia de 2 a 2, como nos dados que coletamos. De 0 a 2 anos, vai ter uma frequência de 4, são 4 crianças. Então aqui, de 0 a 2 anos, 4 crianças. De 2 a 4 anos, 6 crianças. De 4 a 6 anos, 8 crianças. De 6 a 8 anos, 7 crianças. De 8 a 10 anos, 8 a 10, 2 crianças. Outra característica do histograma é ele ser muito útil para isso. Você ter classes de dados, como anos, como trimestre, como produtos, e colocá-los aqui com uma forma de você mostrar. Por exemplo, aqui pode ser os produtos e aqui pode ser o número de vendas. Aqui o gráfico ia ficar do mesmo jeito, ia ser um histograma. São classes de vendas. Podem ser anos, 2020 a 2021, 2021 a 2022. Um exemplo também. Então, as utilidades do histograma são muitas e das mais variadas possíveis. Outra coisa importante de se apontar do histograma é que existe uma coisa que se chama polígono de frequência. O polígono de frequência será montado quando você já tiver montado o histograma. Iremos colocar um ponto médio entre o 0 e o 2, que é o ponto 1. Um ponto médio entre o 2 e o 4. Entre o 4 e o 6. Entre o 6 e o 8. E entre o 8 e o 10. Agora iremos montar esse polígono. Vamos unir os pontos médios. Unindo aqui esse. Unindo aqui esse. E unindo esse. Então nós acabamos de montar o polígono, um polígono de variação, certo? Vamos partir agora para o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, ele será uma correlação entre duas classes de dados, entre duas classes em que nós podemos correlacionar ou tentar correlacioná-los. Se essa palavra existir, realmente eu vou ter acertado. Mas vai correlacionar duas classes de dados. Vamos colocar aqui, por exemplo, quanto foi investido, certo? E quanto me deu de lucro. Quanto deu de lucro para determinada ação, determinada objeto ou produto que eu investi. Vamos colocar os dados aqui. É importante falar também que no gráfico de dispersão não será colunas, mas será pontinhos. Serão pontinhos. Vamos colocar aqui então. No eixo X, ele está mostrando que é 95. 95 está aqui. E é 95 para 1000. 95.000 vai ficar mais ou menos aqui. Ao partir para o próximo, 125. 125 está aqui. 125 para 1.200. 1.200 vai baixar um pouco. Vai estar aproximadamente aqui. 150 está aqui.
150 para 1.350. 1.350 vai estar aproximadamente aqui, ó. Estará aproximadamente aqui. 160. Agora, 160 está aqui, mais ou menos. Para 1.700. 1.700 aproximadamente aqui. 200. 200 está aqui. Para 1.800. 1.800 vai ficar aproximadamente aqui. E 240, desculpa. 240 está mais ou menos aqui. Para 2.400. Para 2.400. Bom, então aqui são pontinhos. São pontinhos que nós acabamos de colocar. Bom, então o que esses pontinhos agora vão servir para mim? Nesse momento é muito importante o que o gráfico de dispersão vai falar. Nós temos que traçar uma reta que correlaciona 100% perfeitamente esses dois dados. A reta que vai correlacionar perfeitamente esses dois dados será aqui no meio, certo? Porque será exatamente o encontro delas duas, sem ficar muito para o lado esquerdo e nem muito para o lado direito. Vamos colocar uma reta aqui. Não sei se eu vou conseguir acertar, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou colocar aqui mais ou menos a linha. Ok? Percebemos então que a linha tocou nesse ponto, chegou perto dos pontos. Chegou perto. Está bem perto dos pontos. Então aqui vamos analisar, começar a classificar esse gráfico de dispersão. Esse gráfico de dispersão, ele está indo do menor para o maior. Ele é um gráfico positivo. Se ele tivesse vindo do maior para o menor, seria um gráfico negativo. Então aqui é uma correlação positiva. Então já temos duas maneiras de classificar esse gráfico de dispersão, entre positivo e negativo. Temos outras três maneiras que serão subtítulos, digamos assim, desse título, que é a proximidade que as bolinhas estão dessa linha que traçamos aqui no meio. Se essas bolinhas estiverem muito perto, será um gráfico forte. Se elas estiverem um pouco mais afastadas, será um gráfico moderado. E se estiver muito longe, será um gráfico fraco, ou seja, não tem muita correlação entre esses dois dados. Aqui nós temos um gráfico, digamos, moderado, mas ainda tem mais uma classificação, que é o gráfico perfeito. Se todas as bolinhas estivessem perfeitamente nessa linha, como a linha é perfeita, todas as bolinhas seriam perfeitas também. Esse gráfico, então, pode ser dito como um gráfico positivo, certo? Moderado. É uma correlação positiva moderada. Positivo moderado. Certo? É isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.